Louvado seja o Senhor. Ó Senhor, nos abençoa nessa manhã. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a sua voz, a voz que vem do seu trono. Senhor Jesus, unge a minha boca, unge o ouvido dos irmãos. Senhor, dispensa a sua vontade para nós. Limpa a nossa mente, o nosso coração. Queremos te ouvir, Senhor. Fala conosco. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então, chegamos à mensagem 23. A apostasia precederá a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. O título é sério, né? É porque a palavra é séria. Então o título é sério. E é um título, apesar de sério, muito importante. O que aconteceu lá na igreja em Tessalônica para que Paulo escrevesse essa segunda carta? Bom, o que aconteceu está no versículo 2 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Não sei se você está com a sua Bíblia aberta. Diz lá: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, Paulo escreveu aos Tessalonicenses porque eles acreditavam que o Senhor já tinha voltado. O dia do Senhor já havia chegado. Ou seja, eles entenderam tudo errado. Os Tessalonicenses acreditavam que o Senhor já tinha voltado. Aí o Paulo falou: calma, vocês estão demovidos da vossa mente. O que é demovido? Demovido é agitado violentamente. Então a mente dos Tessalonicenses ficou muito agitada. E eles entenderam tudo errado que Paulo disse sobre a volta do Senhor. Aí então Paulo escreve essa segunda carta para corrigir os irmãos, para exortar os irmãos. Sabe o que é interessante notar? Como os tessalonicenses acreditavam que o Senhor já havia voltado, eles pararam de trabalhar. Eles pararam de trabalhar. Afinal, o Senhor já voltou, né? Por que eu vou continuar trabalhando? Isso está no capítulo 13, olha só, de 2 Tessalonicenses, versículos 10 e 11, diz assim: porque quando eu ainda estava convosco, vos ordenei isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Ou seja, os irmãos lá em Tessalonicenses, lá em Tessalônica, estavam ociosos, pararam de trabalhar, pararam de estudar, ficava lá de papinho, fofocando, porque o Senhor já chegou. Bom, irmãos, nós não caímos nesse erro hoje, não é verdade? Eu acho que ninguém aqui acredita que o Senhor Jesus já tenha voltado, que o dia já tenha chegado. Mas nós cometemos um erro do outro extremo. Se por um lado os tessalonicenses acreditavam que Jesus já havia voltado, os cristãos hoje não acreditam que Jesus voltará tão cedo. O resultado dos tessalonicenses terem acreditado que Jesus já havia voltado foi que eles pararam de trabalhar e ficavam comendo na casa dos outros pedindo comida. O resultado dos crentes hoje, que não acreditam que Jesus irá voltar tão cedo, é que só pensam em trabalhar. Certo? Se você acredita que o Senhor já chegou, para que trabalhar? Agora, se você não acredita que Jesus está voltando, eu vou trabalhar, eu vou encher meu bolso de dinheiro, vou realizar meus sonhos. Então, a atitude dos tessalonicenses foi extrema num sentido. A atitude dos crentes hoje é extrema no outro sentido. Que o Senhor nessa manhã aclare a nossa mente, nos leve à sobriedade,
para que nós saibamos o tempo que nós estamos vivendo. O Senhor ainda não voltou, mas o Senhor está voltando. Isso nos leva a ter uma vida equilibrada. Uma vida de trabalhar, de cuidar da nossa casa, de cuidar do nosso emprego, sim, mas também uma vida de cuidar dos interesses do Senhor. Senhor Jesus. Bom, então os irmãos entenderam, né? Os tessalonicenses perderam a noção do tempo. Eles pensavam que o Senhor Jesus já havia voltado. Então Paulo escreve o seguinte: olha, algumas coisas têm que acontecer antes de Jesus voltar. Vocês pularam etapas. O que precisa acontecer para Jesus voltar? Sinais externos e sinais mais sutis. Quais são os sinais externos que todo mundo consegue ver? O Senhor fala isso lá em Mateus 24. Nação contra nação, reino contra reino, guerra, fome, epidemia, trairão, vão entregar uns aos outros, vão trair. Bom, são sinais evidentes, externos, todo mundo vê. Mas o que Paulo traz aqui são sinais que precedem a volta do Senhor que são mais sutis. Isso nem todo mundo vê. O que Paulo fala? Versículo 3. Ninguém vos engane. Porque isto o quê? O dia do Senhor. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Meu Deus, que palavra é essa? O que isso significa? O que vem antes? A apostasia vem antes do anticristo. Depois da apostasia, vem o anticristo. Depois do anticristo, vem o dia do Senhor. Então, para o Senhor voltar, é necessário que haja apostasia. O que é a bendita apostasia? A apostasia significa rebelião. Uma pessoa apóstata é uma pessoa rebelde contra Deus. Na segunda-feira do alimento diário, o irmão diz assim: a palavra apostasia em grego indica, num primeiro momento, uma profunda e generalizada apatia pela fé em Cristo Jesus e também pela palavra de Deus. Em seguida, num segundo momento, esse afastamento da fé, da palavra, resultará numa violenta rebelião contra o Senhor e contra os seus seguidores por todo o mundo. Então, o que é apostasia? Apostasia é rebelião. Num primeiro momento, ela é indicada por quê? Por um resfriamento com relação à fé, com relação ao amor. Isso me faz lembrar, não sei você, a igreja em Laodiceia, que é a última igreja, que é a igreja morna, que é a igreja que era quente, sabia tudo, exercitava o espírito, mas degradou, esfriou, o mundo entrou. Isso é sinal de apostasia. Mas esse é o primeiro degrau da apostasia. O segundo degrau da apostasia é uma rebelião frontal contra Deus. É mais explícito. Então, por exemplo, há um tempo atrás, alguns anos atrás, se você se declarasse cristão lá no seu trabalho, o que ia acontecer? No máximo, as pessoas iam tirar um sarrinho de você, né? Ah, o crente ali, não sei o que tal. Hoje, quando você se declara cristão, você corre riscos. Não é mais uma questão de tirar sarro, deixar para lá, o crente ali, não. Nós já estamos numa época em que se declarar cristão resulta em perseguição. É diferente. Isso é sinal da segunda etapa da apostasia. As pessoas estão se rebelando
contra tudo que se chama Deus. Certo? Isso nós já vemos. Isso não é história. Isso não é apenas uma profecia. Nós já estamos vivendo isso. É ou não é verdade? Bom, e o que a apostasia ataca? No que ela mexe? No que ela interfere na nossa vida? No nosso tripé. Que a gente já sabe qual que é o tripé da vida cristã. Fé, amor e esperança. Olha só o que o Senhor Jesus diz sobre a fé nos últimos dias. Lucas 18:8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha a pergunta de Jesus. Quando eu voltar, segunda vinda, eu vou achar fé na terra? Isso indica para nós o quê? Que a fé vai ser bem escassa. Amor. Esse versículo é muito forte. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tá. E a esperança? Quando o Senhor Jesus se refere ao fim dos tempos, em Mateus 24, ele diz que as pessoas vão estar vivendo como viviam na época de Noé. Ou seja, a esperança das pessoas estará completamente depositada nessa terra. O que as pessoas na época de Noé faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas estavam completamente envolvidas pelas coisas desta vida. A esperança delas estava aqui. Veja só então, irmãos, como essa palavra é atual. A apostasia entra de uma forma muito sutil, depois ela se torna evidente e ela afeta a nossa estrutura, a estrutura da vida cristã. Ela exclui a fé, ela abate o nosso amor e ela muda a nossa esperança. A esperança, ao invés de estar numa pátria celestial, passa a estar concentrada aqui. Esses são sinais da apostasia. Isso não é uma mera profecia, nós já vivemos esse tempo. Ó Senhor Jesus! Outra coisa que vai preceder, anteceder a volta do Senhor: iniquidade. O que é iniquidade? Bom, qual a diferença de equidade e iniquidade? Equidade é a existência de lei, de justiça. Certo? Isso é equidade, justiça, é lei. Iniquidade, ausência de lei, ausência de justiça. Poxa, a gente precisa de lei mesmo? Lei? Códigos? Precisamos, senão isso vira selva. São dois freios da maldade humana. O primeiro é a consciência. Certo? Uma criancinha pequena já tem consciência. É uma parte do espírito que foi preservada. Seja crente ou incrédulo. Todos têm consciência. Mas não bastou a consciência. Basta olhar para os primeiros 2000 anos de história. Veja como era a sociedade antes da lei de Moisés. Aquilo lá era selva. O mais forte pegava tudo do mais fraco e ponto final. Então veio a lei de Deus. Para quê? Para igualar as coisas. Para ter um pouco mais de justiça. Sem lei, já era. Então, a consciência e a lei andam de mãos juntas. Para quê? Para frear a maldade. Quando você cauteriza a consciência e quando você tira a lei, você tem uma liberdade falsa. Nós estamos já vivendo a iniquidade. Ou vocês não repararam nisso? Repararam, né? Então, por exemplo,
A legislação brasileira é praticamente cópia e cola da legislação romana. Certo? Se você pegar os códigos romanos, italianos, você vê que a legislação brasileira copiou muito daquilo. Eu te pergunto, qual é a base da legislação romana? A base da legislação romana é o cristianismo. Ah, é? É. Por exemplo, não matarás é um mandamento do Senhor lá dado para Moisés, né? Isso traduz o quê para nós hoje? Direito à vida. Você não pode matar ninguém e você não pode ser morto por ninguém. Por pior que você seja, ou por melhor que você seja. Por mais que você odeie a pessoa, se você matar, por mais que você tenha toda a razão do mundo, se você matar, você vai preso. Direito à vida. Qual é a origem do direito à vida? Lei de Deus. Não furtarás. Direito à propriedade. Você tem direito de ter coisas e ser respeitado por isso. Ninguém pode tomar suas coisas. Para nós soa óbvio, né? Mas não era assim, não. O mais forte, gostei. Ela pegava. Gostei da sua esposa, viu? Ela pegava. Gostei do seu carro, e ela pegava. Certo? Então a lei de Deus veio equalizar essa questão. Não adulterarás, honra pai e mãe, o que é isso? Direito à família, direito a um casamento. Você percebe então que a origem da lei, pelo menos aqui no Ocidente, tem origem no direito romano. O direito americano tem origem no direito inglês. Mas ambos, tanto o direito inglês como o direito italiano, eles têm por base o cristianismo, a Bíblia. Certo? Toda legislação tem um fundamento religioso. Se você pegar a legislação árabe, ela vai ter fundamento no islamismo. Se você pegar a legislação oriental, ela vai ter fundamento no budismo. Toda legislação tem um fundamento religioso. Tá. Por que você está falando isso? Porque quando os fundamentos do cristianismo são colocados em xeque, as leis caem. Porque as leis estão apoiadas no cristianismo. Quando alguém diz assim, o conceito de família não é o conceito bíblico. O que acontece com todas as legislações que tutelam, defendem a família? Caem. Por quê? Porque o fundamento da lei caiu. Aquele fundamento cristão foi tirado. Os irmãos estão me entendendo? Se você derruba o fundamento da lei, você derruba a lei. Hoje nós estamos, o fundamento do cristianismo, a fé objetiva, ela está sendo atacada, colocada em xeque, e as leis têm modificado. E olha só, o cristianismo, que antes dava fundamento para a lei, hoje é atacado pela própria lei. O que é isso? Ausência de lei. Iniquidade. Liberdade para quê? Para quê? Para que liberdade? Para o anticristo. O iníquo. Por que o nome dele é o iníquo? Porque ele vem numa esfera social, jurídica, onde ele vai ter liberdade para fazer e desfazer o que ele quiser. Acreditem, os absurdos que o anticristo irá cometer terão respaldo legal. Certo? Ele não vai fazer nada fora da lei. Não. A lei vai estar toda no bolso dele. Ele vai ter apoio da lei, apoio dos tribunais, apoio dos políticos, apoio da sociedade para fazer o que ele vai fazer, irmãos. Se você falasse isso há 100 anos atrás, as pessoas não iam acreditar. Não é possível. Não é possível.
Há 100 anos, a sociedade ainda tinha temor no coração. Respeitavam um Deus superior, respeitavam os valores morais e sociais consolidados ao longo dos tempos, das épocas. Hoje, se você se declara cristão, você está em risco. Isso não é brincadeira, isso é sério, e isso vai aumentar. Isso é iniquidade, irmãos. Vejam só o que diz Salmo capítulo 2, versículos 2 e 3. Olha só. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Vamos entender isso aqui? Os reis e príncipes se levantam e dizem: nós não queremos mais sermos limitados pela lei. Sacudamos, rompamos os laços do cristianismo. Rompamos as limitações que as leis nos impõem. Nós queremos liberdade para fazer o que quisermos. Iniquidade. Já pré-anunciada em Salmo 2. Ó Senhor Jesus. Resumindo, irmãos, nós estamos num movimento de retirada dos princípios da cultura judaico-cristã do nosso meio. O mundo tem se movimentado para tirar lentamente os princípios da cultura judaico-cristã. Resumindo, para tirar a lei de Deus do jogo social. E aos poucos as leis vão se voltar contra todo tipo de religião, não é só contra o cristianismo, contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. A religião vai ser considerada doença, vai ser considerada um mal, uma praga. E é por isso que o anticristo vai agir como vai. As coisas estão se desenhando, irmãos. Nós somos testemunhas disso. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos filhos e netos. Ó Senhor Jesus. Tem mais uma questão, né, que envolve, que precede a volta do Senhor. Isso está na sexta-feira desse alimento diário, leia lá. Pós-modernismo, já ouviu falar disso? Ou modernidade tardia? O que é esse pós-modernismo que caracteriza a nossa sociedade, hein? Pós-modernismo tem algumas características. A primeira, secularismo. O que é secularismo? Secularismo é você rebaixar a importância da igreja. Por exemplo, há alguns anos, a igreja tinha uma importância social muito forte. A igreja influenciava educação, política de educação, política de cultura, certo? Política de saúde. Os reis, os príncipes, os governantes ouviam a igreja para tomar decisões. É ou não é? É só ler a história. A igreja tinha um papel importante no Estado. Hoje, a igreja foi rebaixada. Hoje, a igreja é só mais uma ONG. O que a igreja tem para falar não é mais tão importante assim. Ou seja, a igreja foi secularizada. A igreja foi colocada num papel secundário. Nós somos testemunhas oculares disso. Outra característica do pós-modernismo, relativismo. Ai, aqui dói, hein? O que é o relativismo? Tudo é relativo. Não existe certo e errado. Existe a sua verdade e a minha verdade. Você não pode falar que alguém está errado. Tá louco? Você não pode falar que alguém mente.
Você não pode falar que alguém está tomando um rumo errado. Tudo é relativo. Não há uma verdade. Há várias verdades. Por mais absurdas que sejam, você está sendo obrigado a engolir as verdades bíblicas e conviver com mentiras. É. Mas o Senhor Jesus disse, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós, como filhos e filhas de Deus, cremos que há uma única verdade. E essa verdade é uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo. Essa é a nossa verdade. A Bíblia é a nossa verdade. Ela é o nosso parâmetro e a nossa referência. A partir do momento que você passa a aceitar várias verdades, você fica perdido. A mentira entra, a falsidade entra. Os tessalonicenses foram demovidos da mente, ou seja, eles ficaram perdidos. Por quê? Era muita informação chegando para eles. Não é diferente hoje. Então isso é um relativismo. Não há verdades absolutas. Há uma infinidade de verdades. Outra característica, imediatismo. Isso a gente já vê, principalmente nos nossos filhos, né? Por conta do avanço da tecnologia, você tem informações muito rápidas. Você consegue acessar e ter coisas assim. Isso repercute negativamente na vida cristã. Porque a vida cristã não é imediatista. A vida cristã é uma vida inteira. Você tem que orar sem cessar. Você tem que vigiar todo o tempo. Você tem que apacentar os irmãos. Você tem que ler a palavra incessantemente. Exige constância. Exige insistência. Exige permanência. Batei. Insistir. Orar. Jejuar. Certo? Lutar. Isso tudo exige resiliência, resistência, perseverança. Mas numa sociedade imediatista, é complicado o cristianismo, as palavras do Senhor serem aceitas. Por quê? Demora demais. Isso é imediatismo. E o imediatismo também procura o prazer imediato. Também está relacionado com uma palavra chique, né, chamada hedonismo, que é o prazer a todo custo. Eu quero ter prazer toda hora, eu quero o que a minha alma quer imediatamente e tal. Isso prejudica demais a nossa vida cristã, que é uma vida de perseverança, insistência, constância. Individualismo é outra característica. Aqui também é complicado. Por quê? O que é o individualismo? O individualismo é você, sozinho, querer impor a sua vontade à coletividade. Ou seja, há uma vontade coletiva, há uma moral coletiva, você não concorda com aquilo. Eu tenho a minha individualidade, eu não me adapto à sociedade. Eu não me adapto aos padrões morais da sociedade, é a sociedade que se adapte a mim. Isso é individualismo. Eu não cedo, a sociedade tem que ceder. E aí nós já entramos num campo muito complicado, que é o campo das militâncias, que é o campo das minorias. Como o próprio nome diz, é uma minoria que está fazendo muito barulho para que toda uma sociedade não apenas os respeitem, mas também compre a causa deles. Uma coisa é você falar assim para uma pessoa dentro de um campo minoritário: eu te respeito. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ser obrigado a militar em favor dele. Os irmãos entendem isso? Os irmãos entendem isso? Hoje, se você assume uma posição de neutralidade, você é alguma coisa fóbico. Certo? Por quê? Porque
aquele indivíduo sozinho se vitimiza e ele constrange as pessoas e as leis estão constrangendo a coletividade a tutelar, a defender, a assumir causas que ferem a nossa consciência, podem ferir a nossa consciência. Poxa, irmão, mas você é contra as causas minoritárias de forma alguma. É imprescindível que haja movimentos para tentar, de alguma forma, igualar certas desigualdades históricas. Isso é fundamental. Não tem como. Mas nós estamos falando aqui de uma causa de vida. É diferente. Senhor Jesus. Só para vocês terem uma noção, isso que eu vou falar, alguns vão dar risada, outros vão ficar perplexos, outros vão achar que é mentira, mas é verdade, tá? Existe um movimento nas escolas públicas, faculdades públicas, universidades públicas, melhor dizendo, de extinção do gênero das palavras. Já ouviu falar disso? Isso não é mentira, isso é verdade. O que é o gênero? Masculino e feminino. Certo? Então, médico, médica. Certo ou não? Trabalhador, trabalhadora. Mas existe uma porcentagem ínfima que se diz não binário. Como assim? Não é homem nem mulher. Eu sou um ser neutro. Tá. Tudo bem. Beleza. Você fala. Beleza. Tudo bem. Não entra no mérito. Deixa pra lá. Não vale a pena comprar essa briga, certo? Mas não basta. Há um movimento dessa minoria, mas minoria mesmo, para mudar a língua portuguesa. Se é um médico, ele não quer ser chamado de médico ou médica, ele quer ser chamado de médique. Certo? Você não pode se referir a essa pessoa como ele ou ela, você se refere a essa pessoa como elo. Certo? Não é mais, você não pode mais colocar gênero nas palavras, irmãos. Isso é um movimento muito forte dentro das universidades públicas, em especial das ciências humanas, para modificação da língua portuguesa, para a proteção de um grupo minoritário. Vocês percebem que passou do ponto? Passa do ponto, passa. Bom, irmãos, tá. Eis aqui o cenário que antecede o anticristo. Eu pergunto para você, tá longe? Tá longe? Irmãos, aqui por A mais B nós vimos que a manifestação do anticristo é iminente. Por consequência, a volta de Cristo é iminente. Nós vimos 3 pontos aqui: apostasia, iniquidade e pós-modernismo. Isso tudo nós já vemos acontecer, está acontecendo debaixo do nosso nariz, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, nos nossos estudos e, pasmem, até dentro de casa de alguns cristãos. Aí a grande questão é, então, o que fazer? Essa é uma ótima pergunta. Por quê? Porque para o Senhor voltar, isso tudo precisa acontecer. Eu pergunto a você, então, irmão. É uma pergunta que você tem que se fazer. Vale a pena lutar por o mundo melhorar? Essa é uma boa pergunta. Porque tem muitos cristãos engajados em causas sociais muito boas. A pergunta é: vale a pena? Bom, irmãos, biblicamente, nós temos que responder: não vale. Porque é
necessário que essas coisas aconteçam. Se você é uma pessoa que quer ver o Senhor Jesus voltando, você tem que concordar que essas coisas aqui que nós falamos, todas negativas, precisam acontecer. E vão acontecer. Me parece que se engajar em alguma causa política ou social não é uma decisão inteligente. E tem muito cristão brigando, desfazendo amizades, desfazendo famílias, parando de se reunir por boas causas. É ou não é verdade, irmãos? Laços familiares, laços de irmandade sendo desfeitos porque um de direita, outro é de esquerda. Porque um da causa X, outro é da causa Y. Que coisa. Que coisa chata. Que coisa desagradável. Poxa, irmão, então o que eu devo fazer? Você tem que ler a palavra e descobrir a sua causa. Ah, qual é a nossa causa, então? Saiba por qual causa lutar, irmão. Saiba por qual causa lutar. Qual é a nossa causa, hein? Vamos olhar para o nosso modelo, Jesus Cristo. Quando Jesus veio, como que era a sociedade, hein? Irmãos, Jerusalém era colônia de Roma. Os judeus não eram escravos, é uma palavra muito forte, mas estavam numa relação de submissão ao Império Romano. Por isso que os cobradores de impostos eram odiados. Porque era uma fábula, certo? Que tinha que passar para Roma. Eles tiravam dos judeus, levavam para Roma. Os judeus não suportavam os romanos. Quando Jesus chegou e se proclamou Messias, os discípulos, oba! Acabou a opressão, acabou a opressão. Jesus, o nosso rei veio, ele vai se sentar no trono de César. E tudo vai dar certo para nós. O reino veio. Eu pergunto para vocês, Jesus afrontou a política romana? Nem entrou nesse mérito, irmãos. Certa vez perguntaram para ele assim: é lícito pagar tributo a César? É uma pergunta difícil de responder. Se ele responde assim, na lata, sim! Ah, que rei é esse que se submete a Roma? Ou se ele falasse, não, rebelde político. Jesus respondeu o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que resposta! Que resposta sensacional, arrepio. Porque o Senhor foi muito sábio. Ele não entrou em questões políticas. A lei está aí, vamos cumprir a lei. Ponto. Mas não se esqueçam, existem os interesses celestes. Dai a Deus o que é de Deus. Certa vez, uma mulher quebrou um vaso de perfume, puff, no pé do Senhor. Aí os discípulos, que desperdício, poderia ter vendido esse perfume e ter dado dinheiro para os pobres. Questão social, pobreza. Boa pergunta, né? Apertaram o Senhor, né? Quebrar um vaso de perfume que custa 1 ano de salário. Só 30 mil reais, 35 mil reais, salário mínimo, 35 mil reais quebrado, assim. Pum! O que o Senhor falou? Para de perturbar essa mulher. Ela praticou boa obra comigo. Os pobres sempre tendes convosco, mas a mim não. Ah, o que o Senhor está falando aqui? Os problemas sociais nunca vão acabar. É enxugar gelo. A pobreza não vai ter fim. Saiba no que investir.
Saiba por qual causa lutar. Essa mulher escolheu a boa parte. Não será tirada. Todas as vezes que o evangelho for pregado, a história dela será contada. Ou seja, essa mulher investiu no reino, na eternidade. As muitas causas sociais e políticas têm o seu lado bom, mas entendam, irmãos, não duram. Quando você se consagra ao Senhor, quando você quebra o seu vaso de alabastro, você está investindo naquilo que é eterno. Então, a mulher não errou, não. A mulher acertou. Ela escolheu a boa parte. Ela escolheu se entregar ao Senhor. Veja então como o Senhor não entrou na questão política. Não entrou em questões sociais. Então, o que o Senhor veio fazer? O Senhor veio anunciar as boas novas. O Senhor veio pregar o Evangelho. E é esta a missão das missões da igreja. Ide por toda a nação, por todo o reino, e pregai o Evangelho do reino. Então essa é a nossa missão, irmãos. A nossa missão é anunciar a palavra de Deus. Mas há tantas causas sociais muito boas. Eu concordo. O Senhor Jesus mesmo, né? Ele deu comida para quem estava com fome, não deu? Deu. Ele curou os doentes, não curou? Curou. Mas essas causas eram centrais? Eram centrais? Não. Tanto que as pessoas continuam com fome. O Senhor não resolveu o problema da fome. O Senhor não resolveu o problema da pobreza. O Senhor não resolveu o problema das doenças na sua primeira vinda. O Senhor se preocupou em anunciar a vontade do Pai, em salvar o homem. Irmãos e irmãs, o meu encargo é: nós não podemos lutar contra a iniquidade. Ela está avançando. Mas nós não podemos lutar contra ela num sentido externo. Mas dentro da sua casa, você pode se posicionar, você pode lutar e impedir que a iniquidade entre. A iniquidade avança. Mas, irmãos, na nossa família, não. Dentro da igreja, não. Nós precisamos, com relação às coisas aí fora, estão pegando fogo, estão complicadas, estão. O que nós temos que fazer? Qual que é a nossa causa? Qual que é a nossa luta? A nossa luta é anunciar o Evangelho. Essa é a nossa luta. É proclamar a palavra de Deus. E dentro da nossa casa, dentro da igreja do Senhor, nos blindar. Porque os dias são maus. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele escreve assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Certo? Que o Senhor realmente nos guarde. Vou concluir com um versículo, 1 Tessalonicenses 5,6. Assim, pois, não durmamos como os demais. O que é dormir aqui? É entrar na onda, sabe? É deixar fluir. É ir no fluxo. Não durmamos como os demais. Não entre no fluxo do mundo. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Nós precisamos de sobriedade. Nós precisamos aprender a olhar para as situações que estão à volta sob a ótica bíblica. Isso é ser sóbrio. Não é ser um tapado, certo? Um ignorante. Não quero nem saber. Não, peraí. Você está atento ao que está acontecendo. Certo? Você está sóbrio. Você está esperto. Vigilante, mas também vigilante. Aqui, vigilância é o espiritual. A mente está atenta e o espírito exercitado. Essa é a salvação para nós, irmãos. O mundo jaz do maligno.
a sociedade está pervertida e corrupta, isso vai piorar, porque é necessário que isso aconteça para o anticristo vir e posteriormente Jesus voltar. Era isso que Paulo estava falando aqui, os Tessalonicenses. Da nossa parte, cabe saber quais batalhas lutar. E a nossa batalha principal é anunciar a palavra do Senhor. O Senhor Jesus nos deixou esse modelo. Ah, mas e a questão da injustiça social, a corrupção? Leia Apocalipse. Segunda volta de Cristo, o Senhor vai trazer justiça para a terra. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Os reis serão destituídos. Não vai haver mais reino, não vai haver mais prefeito, não vai haver mais presidente, não vai haver mais Câmara de Vereadores, Senado, não vai haver. Por quê? Só vai haver um rei. Então os problemas sociais não serão resolvidos agora. Os problemas sociais serão resolvidos na segunda vinda de Cristo. Essa é a palavra do Senhor para nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde a nossa casa, que o Senhor guarde a igreja. Jesus é o Senhor. Amém.